Segunda-feira, 7 de abril. A semana começa com trânsito intenso na Grande Florianópolis. Carreta tomba e explode na BR-101, causando muitas filas e lentidão. Dia Mundial da Saúde é celebrado hoje. E você, tem cuidado da sua? A gente traz algumas dicas. Vamos falar também sobre a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Esses e outros assuntos a partir de agora, ao vivo, para toda Santa Catarina. Olha, a semana começa com um trânsito complicado na região da Grande Florianópolis. Um grave acidente com uma carreta ontem à tarde causou uma explosão na BR-101 e atingiu outros 24 veículos. A pista ficou interditada nos dois sentidos e só foi liberada hoje pela manhã. Já passava das 5 horas da manhã quando as pistas foram liberadas. Mais de 15 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros, equipes da Defesa Civil, Polícia Rodoviária Federal e outros órgãos para conter as chamas e limpar as vias para liberar o trânsito. A lentidão ainda é sentida pelos motoristas que trafegam pela região. O grave acidente aconteceu no início da tarde de ontem, no quilômetro 233, na BR-101, sentido norte, na altura do Morro dos Cavalos, em Palhoça, na Grande Florianópolis. No vídeo é possível ver o momento em que o caminhão-tanque, carregado com etanol, tomba e explode, provocando um incêndio de grande proporção. O combustível escorre pelas pistas e o fogo se alastra, atingindo 24 veículos. 21 carros e 3 carretas. Ao menos 5 pessoas ficaram feridas, entre elas o motorista do caminhão e a esposa, que sofreram queimaduras nos braços e nas pernas e foram encaminhados à UPA da Pinheira. Outras 3 vítimas, também com queimaduras, foram socorridas por ambulâncias da concessionária responsável pela rodovia. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, Artéres Litoral Sul, desde que o acidente ocorreu, as filas chegaram a 12 quilômetros no sentido de quem vem de Curitiba a Palhoça e mais de 20 quilômetros no sentido de Porto Alegre a Palhoça. Neste momento, o trânsito já flui melhor, partindo para a normalização. Mesmo assim, ainda preciso cautela dos motoristas, como orienta a Polícia Rodoviária Federal. O asfalto da BR-101, região do acidente no Morro dos Cavalos, foi bastante prejudicado pelas chamas. Abriram-se fissuras na camada asfáltica. O fluxo foi liberado, mas em condições precárias. A PRF recomenda que os motoristas dirijam em baixa velocidade no local, ainda mais em condições de pista molhada, como hoje. Um outro susto também na BR-101, mas dessa vez no norte do estado. Um avião monomotor fez um pouso forçado no meio da rodovia entre carros e caminhões, no trecho entre Curitiba e Joinville. A manobra impressionante foi registrada por motoristas e mostra o momento em que o piloto desvia da mureta e dos veículos antes de pousar com segurança. Vídeo feito por ocupantes de um veículo mostra o momento em que o monomotor se aproxima de carros e caminhões que trafegam pela rodovia. Vai cair, vai cair. Cara, tira o caminhão! A bordo estava o piloto e o proprietário da aeronave. Eles haviam decolado no final da manhã do aeródromo de Guaramirim e estavam fazendo um voo panorâmico aqui na região de Garuva. Mas durante este voo, a aeronave apresentou problemas mecânicos. E aí veio a perícia do piloto, que precisou fazer o pouso forçado na principal rodovia de ligação entre o Paraná e Santa Catarina, a BR-101. A aeronave de pequeno porte é um modelo Pelican 500BR construída em 2007 e estava com a documentação regularizada. Mecânicos avaliaram a aeronave, que precisou ser desmontada para ser transportada até o aeródromo de Guaramirim em segurança. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ninguém ficou ferido. E as investigações sobre as causas do acidente já iniciaram. Uma agência da Aeronáutica já fez contato, né? A agência que faz investigação de acidentes aéreos da região. Já fez contato, já passamos as informações e já estão investigando quais as causas que levaram ao acidente. Meu Deus! Calma! Esse acidente aconteceu no sábado e o piloto fez um excelente trabalho. E olha, na Serra, um outro acidente envolvendo um caminhão e uma caminhonete mobilizou equipes de resgate na manhã desta segunda-feira na BR-282 em Rancho Queimado.
o caminhão acabou tombando e ficou atravessado na pista. Já a caminhonete foi parar no acostamento com 3 pessoas dentro. Os ocupantes foram atendidos pelo SAMU e não houve registro de feridos graves. O Corpo de Bombeiros fez o gerenciamento do local com o apoio da Polícia Militar até a chegada da Polícia Rodoviária Federal e então a liberação total da via. Mais uma vez aí a gente reforça a necessidade de atenção nas estradas, já que a chuva deve continuar no estado. E olha, equipes do Corpo de Bombeiros seguem nesta segunda-feira as buscas por um homem que desapareceu no mar após cair das pedras na praia do Gravatá, em Florianópolis. O acidente aconteceu por volta das 13h45 da tarde de ontem. Segundo testemunhas, a vítima submergiu logo após a queda. Um segundo homem tentou resgatar o desaparecido, mas também precisou ser salvo pelos bombeiros com o uso de uma moto aquática. As equipes realizaram buscas com o apoio de drone, guarda-vidas e mergulhos livres, mas a vítima ainda não foi localizada. A identidade também do homem desaparecido não foi confirmada até o momento. Intervalo rapidinho e no próximo bloco a gente fala sobre o Dia Mundial da Saúde, que traz alertas. E também tem a campanha de vacinação contra a gripe que começa hoje em todo o estado. Imagens agora ao vivo das pontes Pedro Ivo e Colombo Salles. Tempo nublado, bastante encoberto na capital, 24 graus por aqui. Hoje, 7 de abril, é o Dia Mundial da Saúde e você tem cuidado da sua? Sabe quais são os exames de rotina? A gente foi em busca dessas informações. Acompanhe na reportagem da Thaisa Kiziel. A rotina da Mabel é a mesma de boa parte da população. Começa cedinho no trabalho e só vai para casa ao anoitecer. Mas isso não a impede de organizar a agenda para cuidar da saúde. Sempre eu procuro fazer tudo dentro do tempo, né, por causa do trabalho. Mas eu já fui na minha consulta de manhã, então sempre que possível eu organizo aí essa parte da minha vida, né. O Dia Mundial da Saúde, celebrado hoje, oferece uma oportunidade para refletir sobre uma rotina saudável. Isso também é uma questão que parte muito educacional, né? Então, desde ter um planejamento familiar, de começar um pré-natal adequado, né? Uma pesquisa recente apontou que 84% dos brasileiros desejam ter uma rotina de autocuidado, mas apenas 2 em cada 8 pessoas realmente conseguem ter esta atenção com a saúde. Então, por exemplo, o desenvolvimento da criança, observar esse desenvolvimento, se essa criança precisa fazer uso de alguma medicação para evitar sequelas no futuro, e o mesmo se aplica para a população em geral. Então, o câncer de colo, de útero, ele é facilmente evitável com um exame ginecológico com regularidade. Ou mesmo no cuidado, por exemplo, de idosos em relação a quedas, em relação à sua saúde mental, ao uso de medicamentos. Então, a gente tem uma série de condições que a gente pode e deve estar prevenindo antes mesmo do problema se transformar num problema que leva ao adoecimento das pessoas. O caminho para o bem-estar envolve escolhas conscientes e ações que, apesar de pequenas, podem transformar a qualidade de vida. Uma vida social, uma vida espiritual, uma prática saudável, atividade física regular, uma alimentação mais saudável, com menos alimentos processados, evitar os excessos de sal, excesso de álcool, tabaco. E olha, por falar em saúde, a campanha de vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira em Santa Catarina. E nessa primeira fase, a campanha vai priorizar 3.300.000 pessoas, incluindo idosos acima de 60 anos, crianças, gestantes e pessoas com condições crônicas. A repórter Thaisa Kiziel está ao vivo e traz mais informações para a gente. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, Grazi. Muito boa tarde também para quem acompanha o SC Acontece. Nós estamos, então, aqui no Centro de Saúde Pantanal, no bairro aqui de Florianópolis, onde já começou a vacinação. Então, desde cedo as pessoas já procuram, então, por essa imunização
a gripe. Em todo o estado, mais de 200 mil doses foram entregues e só aqui nesta unidade, cerca de 400 a 600 doses já estão por aqui para que as pessoas possam buscar essa imunização. Nós estamos em frente à sala de vacinação, pedimos autorização para poder entrar, então a gente vai mostrar para vocês onde estão armazenadas essas doses. Com licença, gente. Mostrar a câmara fria, né, onde estão armazenadas as doses da vacina contra a dengue, ou melhor dizendo, contra a gripe, né? A gente destaca também que no ano passado foram mais de 1.600 casos da doença, a maior parte de influenza, então é importante que o grupo prioritário procure agora, então, a vacinação e depois do dia D, que vai ser no dia 10 de maio, toda a população de modo geral poderá ser imunizada. Grazi, de volta com você. Muito bem, Thaisa Kisiel trazendo as informações para a gente. A gente muda de assunto agora para falar que o Tribunal Regional Eleitoral tem novo presidente. O desembargador Carlos Roberto Sivinski tomou posse na última sexta-feira. Então, vamos agora acompanhar a reportagem sobre o Tribunal Regional Eleitoral, que está com um novo presidente. São 37 anos na magistratura, com atuação em comarcas de cidades do Oeste e do Vale do Itajaí. Desde 2012, Carlos Alberto Sivinski é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. Em 2019, começou os trabalhos no Tribunal Regional Eleitoral como juiz eleitoral substituto. Agora, o magistrado de 64 anos assume a presidência do TRE, com a missão de deixar o tribunal mais próximo do eleitor. Neste ano de 2025, pretendo focar os trabalhos da Justiça Eleitoral nas pessoas, eleitores, mesários, servidores e juízes. Para os eleitores, pretendo promover uma ampla revisão dos locais de votação com foco na acessibilidade e no conforto do eleitor no momento do exercício do voto. O novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina deve enfrentar desafios na preparação das próximas eleições. Isso por conta da desinformação. Uma pesquisa do ano passado revelou que 7 em cada 10 brasileiros se depararam com notícias falsas nas redes sociais nos últimos 6 meses antes da eleição. Além disso, 81% dos entrevistados consideram que as chamadas fake news impactam significativamente no resultado eleitoral. A cerimônia de posse contou com a presença do governador Jorginho Melo e de outras autoridades. Carlos Alberto Sivinski fica no cargo até o ano que vem, quando o atual vice-presidente, desembargador Carlos Roberto da Silva, assume a presidência. Muito bem, o SC Acontece de hoje fica por aqui até amanhã, 12h45.